Bom, eu sou o Gálvaro Júnior, esse é o nosso 5.5, né? São as nossas reflexões diárias de segunda a sexta-feira, sempre às 5h05 da tarde, para que você tenha 5 minutos de reflexão, na certeza que se você parar, meditar, praticar, a sua vida vai ser transformada. Essa semana, né, nós estamos com uma série de reflexões em cima do livro Crônicas do Mar. E o nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre como superar o cansaço na nossa vida. Bom, é isso aí. Nós vamos falar hoje sobre como superar o cansaço, né? Cansaço é parte do ser humano, né? Muita gente fala assim, eu tô cansado, mas é parte de ser a nossa vida. E a gente está usando esse livro porque esse livro fala de uma coisa importante, né? Que ele fala sobre a história de Jesus no entorno do Mar da Galileia. E ali no Mar da Galileia aconteceram várias coisas. Aliás, a grande parte do ministério de Jesus aconteceu no entorno do mar. Então, nessa reflexão inicial, eu quero trazer à memória as coisas que nos dão esperança. A vida é assim, com turbulências das ondas, com os ventos fortes, com as dificuldades, com as intempéries, tudo aquilo que a gente vê quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, Jesus e os seus discípulos enfrentando. Então, o mar é uma figura bem interessante para nós, né? Aliás, é uma figura que a Bíblia diz que no final o mar não vai mais existir, porque não vai haver mais separação. Mas enquanto nessa vida vivemos, né, nós vamos enfrentar as travessias, as jornadas, as navegações, que vão por momentos enfrentarmos ondas fortes. Vemos muitas histórias, a gente vai durante a semana falar um pouco sobre isso. Mas eu quero lembrar de que na nossa vida, na nossa história, nessa navegação, né, que é a nossa jornada, eu e você temos momentos de calmaria, temos momentos de vento favorável, temos momentos de ventos de oposição e temos momentos de tempestades, né? Tempestades essas que todos nós vamos enfrentar. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza, porque a Bíblia diz que no mundo nós teríamos tribulações, aflições, mas era necessário o quê? Ter bom ânimo. E aí eu quero lembrar daquele que está conosco. Aí a gente vai lembrar de Jesus, né? Estando com Jesus no barco, nós podemos vencer toda e qualquer situação da nossa vida. O desafio é quando nós estamos sozinhos, deixados à nossa própria sorte. Mesmo quando a gente tem habilidades comprovadas, vivenciadas, haverá momentos na nossa vida que nós não conseguiremos responder com as habilidades naturais, com a força do braço, porque a nossa vida não se dá apenas na dimensão humana, natural, a nossa vida se dá também na dimensão espiritual, que é a verdadeira vida. E quando a gente para pensar no seu cansaço, no seu abatimento, de viver essas coisas, né? Tem uma frase aqui no livro que fala assim, na vida teremos que lidar com turbilhões de emoções, sentimentos, novos sonhos, recomeços, construir novos projetos, como também uma profunda descarga de cansaço. Até nos dias bons em que nós estamos trabalhando bem, que tudo é favorável, a gente se cansa. Cansa fisicamente, cansa emocionalmente, cansa mentalmente. Por isso que nós estamos vendo tantas pessoas enfrentando dificuldades emocionais, afetivas, intelectuais, porque estão cansados. A gente vai se lembrar que a Bíblia diz que quando a gente está cansado, a gente precisa descansar. Então talvez o que você está precisando é um bom final de semana de dormir e comer, sem tela, sem fazer nada, sem se ocupar e apenas deixar o seu corpo descansar. Tem um livro, né? Um outro livro meu, eu quero deixar ele aqui também como uma referência, que é Descanso, que eu lembro, né, que descansar não é apenas ficar à toa, mas nos ocupar de outras coisas. Então, quando a gente quer descansar, a gente se dedica a outro tipo de trabalho.
Então, quando a gente diz, não, eu vou ficar de pernas para o ar, então eu vou me dedicar agora ao relaxamento, à meditação, né, à interiorização das coisas que podem me ajudar nesse momento de dores emocionais, de conflitos e tudo isso, de cansaço mesmo. E eu quero lembrar e deixar por último agora um salmo para você que está enfrentando esse momento. A nossa história da semana vai estar em torno dessas situações do mar, né? O chamado dos discípulos, o estar no barco com Jesus, as curas operadas, os milagres recebidos. A gente vai aprender sobre isso. Mas eu quero deixar um salmo para ficar com você essa semana. Tu que acalmas o bramido do mar, o bramido das ondas e o tumulto entre as nações. Então ele está dizendo, Deus é aquele que acalma a violência do mar, o barulho das ondas, né, e as oposições das nações. Se você entender isso, você vai entrar no lugar que Deus tem para você. O mar é o nosso lugar de jornada. E todos nós vamos enfrentar dias de céu azul, dias de nuvens pesadas, dias de tempestades, dias de calmaria. Mas é importante entender que se nós estivermos com o nosso Senhor Jesus, o enfrentamento dessas situações e circunstâncias que normalmente virão contra as nossas vidas serão melhor enfrentadas e superadas. Então fica aqui, Crônicas do Mar, e você pode ler o livro e conhecer mais dessas reflexões. Deus te abençoe e compartilhe com alguém que você ama. Lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio, de vídeo e também transmitindo pela Rádio Cidade, a nossa parceira, que está também em outras cidades através do site, né? Rádio 104, cidade104.com. Que Deus te abençoe.